Olá pessoal, tudo bem? E o tema do vídeo de hoje é um assunto que, se não está em todas as vezes que eu coloco aquela minha caixinha de perguntas no Instagram, alguma coisa não tá certo. E o tema é como é a rotina, como é o dia a dia na neurocirurgia. Bom, eu vou começar respondendo que isso é uma coisa que é muito variada, né? Isso vai depender muito dos seus objetivos, não só no sentido de em relação à qualidade de vida, ao contato com a família, né? A necessidade financeira, a aposentadoria, curto, longo, médio prazo. Isso tudo, na verdade, quem vai decidir vai ser você. Mas o que eu posso dizer é que basicamente nós temos algumas atividades que são comuns, né, a todos os profissionais. E o quanto você vai dedicar a isso na sua rotina, no seu dia a dia como neurocirurgião, quem vai decidir são as suas próprias demandas, né? Então, nosso dia a dia se resume basicamente em algumas atividades, né? Tem algumas delas que vão ser diárias, a depender se você tem ou não algum paciente que está internado. Outras vão ser algumas vezes na semana. Isso vai depender muito de como está a sua demanda, né, por pacientes. Mas a primeira coisa que é feita com muita frequência na nossa rotina é consultório, né? Eu dedico na minha vida profissional 3 turnos para o consultório e no consultório é onde você vai ter o contato de pacientes que têm patologias neurocirúrgicas e você vai ouvir o caso desses pacientes, colher a história, o exame físico e a depender de cada caso, você vai indicar ou não a cirurgia ou o tratamento e o acompanhamento individualizado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como é o consultório de neurocirurgia e eu vou deixar aqui linkado para vocês assistirem, que aí nele eu vou explicar um pouquinho melhor como é o nosso consultório. Uma segunda coisa que a gente também faz, obviamente com muita frequência, são as cirurgias, né? As cirurgias, elas podem ser de urgência, que são aqueles pacientes que vão chegar no hospital com alguma patologia grave, né, de urgência e que precisa de cuidados neurocirúrgicos imediatos. E existem também as cirurgias que são eletivas. Que cirurgias são essas? São aquelas que você viu o paciente no consultório, você solicitou a cirurgia com antecedência, que são aqueles casos em que a patologia ela não é uma patologia urgente, né? Por exemplo, se você tem um paciente que tem uma dor lombar e que você indica uma laminectomia, né? É um caso que você consegue fazer a investigação e consegue pedir avaliação pré-operatória, né? Precisa, às vezes, avaliação de outros profissionais. E então, nesses casos, as cirurgias, elas são planejadas, elas são programadas, né? Então, na sua agenda da semana, normalmente você vai ter ou algum turno ou algum dia específico para o tratamento cirúrgico dos seus pacientes. Uma outra coisa que também nós fazemos muito no nosso dia a dia são visitas de enfermaria. O que é isso? São pacientes que estão internados com alguma patologia neurocirúrgica, ou paciente que é pré-operatório ou pós-operatório, ou algum paciente que teve algum agravo neurocirúrgico que você precisa acompanhar dentro do hospital, saber quais são as queixas, né, do paciente naquele dia, se há necessidade de complementação com outros exames complementares, se há necessidade de algum ajuste de medicação, algum ajuste na terapêutica ou se uma nova abordagem cirúrgica e, eventualmente, há necessidade de acompanhamento de outros profissionais. Então, normalmente quando você tem um paciente internado no seu nome, você precisa passar a visita diariamente. Alguns hospitais, eles têm determinados horários em que o médico pode deixar a prescrição médica, mas esses horários normalmente duram o dia inteiro. Então, você pode organizar a sua agenda de modo que fique mais confortável para você essa visita aos pacientes internados.
Uma outra coisa que faz parte do nosso dia a dia são os plantões, né, de neurocirurgia, ou algumas vezes alguns neurocirurgiões também dão plantão em UTI, em neuro-UTI, né? Mas basicamente nesses dias de plantão, você fica à disposição do serviço para todos os casos neurocirúrgicos que chegam naquela instituição naquele dia. Então, normalmente são feitas avaliações, ou se chegam pacientes graves, você precisa fazer alguma cirurgia de urgência, você precisa ver os pacientes que estão internados na enfermaria, na UTI, tudo isso faz parte da rotina de um plantão de neurocirurgia. Às vezes, alguns serviços estabelecem uma coisa que é chamada de sobreaviso, que não é um plantão físico. O médico, ele fica à disposição, à distância, com o telefone ligado, e caso chegue no hospital alguma patologia neurocirúrgica, primeiro esses casos são avaliados por equipe de clínica médica ou de cirurgia geral, a depender da patologia, né, especificamente, e se há necessidade de uma avaliação com o especialista, com o neurocirurgião, o médico que fez a abordagem inicial desse caso entra em contato com o neurocirurgião, passa o caso, eventualmente passa exames de imagem, e o neurocirurgião então se dirige ao hospital para fazer esse exame, né, do paciente, a avaliação e determinar a sua conduta. Uma outra coisa que também faz parte da rotina, né, do dia a dia da neurocirurgia são reuniões, né? Eventualmente, alguns serviços têm reuniões para discussão de casos clínicos ou reuniões interdisciplinares, ou quando são serviços vinculados à residência, você tem reunião com os residentes. Então, é muito comum no nosso dia a dia a gente ter alguma reunião. Normalmente existem reuniões também de planejamento, reuniões com diretoria de hospital para determinar protocolos e condutas. Então, isso também é uma coisa que faz parte do dia a dia do neurocirurgião. E por fim, uma outra coisa que também faz parte da nossa rotina são as interconsultas, né? Eventualmente existem pacientes que estão internados no hospital e o profissional que está acompanhando esses casos precisa de uma avaliação do neurocirurgião. Então, normalmente eles entram em contato conosco e nós fazemos essa avaliação presencial no paciente internado para determinar qual é a conduta terapêutica, se há necessidade de exames complementares, e com isso fazer o tratamento integral do paciente. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, principalmente com aquele seu colega que tem vontade de fazer neurocirurgia, mas que ainda tem dúvidas sobre como é a rotina, como é o dia a dia. E se inscrevam também no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.